Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o segundo número da nova mensal do Homem de Ferro. Eu tava pensando, eu acho que esse é meu primeiro vídeo que tem no título Segunda Impressão. Eu normalmente faço, às vezes numa minissérie, né, ela tá começando, eu leio o primeiro número, eu faço um vídeo, por exemplo, sei lá, Guerras Secretas, Primeira Impressão, e depois eu faço um vídeo quando acaba e boto Veredito Final. Eu costumo fazer com essa estrutura. Acho que essa é a primeira vez que eu faço de uma segunda impressão, e falando de uma mensal. Mas deixa eu explicar por que eu fiz isso. Eu li a primeira edição dessa nova revista do Homem de Ferro, que é capitaneada pelo roteirista Dan Slott, e eu disse, inclusive num vídeo aqui no canal, que eu não curti tanto, que eu achei certas ideias meio bobas, que o desenvolvimento não ficou legal, mas eu disse também que eu confiava no Slott, que eu esperava que ele melhorasse. Agora, ao ler essa segunda edição, minha impressão sobre a série mudou um pouco. Não que eu achava fraca e passei a achar genial. Não é o caso. Mas, lendo esse número 2, eu pude entender melhor a proposta do Dan Slott para o título. Fora que as duas histórias que aqui estão, elas são melhor desenvolvidas do que aquelas que estão no primeiro número. Ao meu ver, bem melhor. Talvez isso ocorra pelo fato do Slott já ter colocado nos primeiros dois números os elementos que ele queria desenvolver e já ter, sei lá, apresentado os coadjuvantes, talvez por algo desse tipo. Mas o fato é que aqui as histórias estão melhores, estão melhor trabalhados. O roteiro é do Dan Slott, claro, né, já falei, e os desenhos são do Valery Skit. Eu vou mostrando os desenhos para vocês verem enquanto eu comento a história. Bom, aqui nós temos os números 3 e 4 de Tony Stark Iron Man, né, dessa revista. E embora elementos das edições anteriores apareçam, né, das edições 1 e 2 dos Estados Unidos, que aqui foram compiladas em Homem de Ferro 1, essas duas edições aqui, elas funcionam praticamente como one-shots, como histórias autocontidas e fechadas. Essa é uma fórmula que a Marvel usou durante bastante tempo. Nos anos 80 era muito comum, ou seja, o Claremont era mestre em fazer isso. A história avança, há um plot, há uma ideia sendo desenvolvida ao longo das edições, às vezes uma saga sendo contada, mas cada edição também funciona como um conto em si. Particularmente, eu gosto desse modelo. Faz com que a periodicidade mensal funcione melhor. É comum nós lermos revistas mensais que parecem ter sido escritas, o arco parece ter sido escrito para ser lido todo de uma vez e que é picado, só sai mês a mês porque a revista tem que sair mês a mês. Mas o formato mensal afeta pouco a narrativa. Aqui não é isso, né? Ou seja, cada mês tem uma história mais ou menos autocontida, mas que faz uma saga maior andar. Bom, como assim eu disse, deu para compreender melhor a proposta do Slott a partir dessas duas edições. O que ele quer? Ele quer, a partir do Homem de Ferro, escrever contos sobre tendências tecnológicas contemporâneas. Ou melhor, explicando, né? Ele quer extrapolar certas situações e fazer contos sobre os usos que nós fazemos de algumas tecnologias. A primeira história aqui, por exemplo, tem como tema os jogos em rede e a realidade virtual. O Tony Stark cria um jogo, né, onde você bota lá um capacete, você está em toda uma realidade virtual, onde você pode inclusive ser o Homem de Ferro, e ele quer testar se esse jogo tem bugs, né? E o que ele faz? Ele dá isso para um monte de gente e a brincadeira é a seguinte, né? Nosso jogo é perfeito. Então há jogadores aqui, funcionários da Stark, e vocês têm que perceber quem são pessoas humanas e quais são as inteligências artificiais. Ele quer fazer um pouco esse jogo. Isso também está ligado ao fato, assim, ele criou isso, né? Mas o Stark ele também está com uma certa crise de identidade, porque ele quase que, ele estava em coma na fase anterior, né? E ele quase que reescreveu o seu cérebro, desenhou, então, será que eu sou o Stark mesmo ou eu sou uma inteligência artificial? Há diferença entre um e outro, esse tema aparece. Mas aqui, o conto sozinho funciona, é isso, né? É ele convidando pessoas para testar o jogo dele. E a segunda história fala de um aplicativo de encontros como o Tinder. E esse aplicativo ele funciona
perfeitamente. Os casais formados são sempre extraordinários, combinam maravilhosamente bem. É claro, minha gente, que tudo isso está num contexto que é um universo de super-heróis. Há ameaças ocultas, vilões que devem ser combatidos, mas os temas são esses. E eu achei isso uma pegada, uma proposta, no mínimo, instigante. Assim, além disso, assim, todas as histórias, desde o número 1, são permeadas pelo tema das inteligências artificiais, seja por aquele fato que eu falei antes, né, do Stark que está com uma certa crise de identidade, seja também pelo... Essas inteligências artificiais, elas devem ter direitos como todas as pessoas. Isso aparece, por exemplo, nas vozes da Jocasta e do Homem-Máquina. E são dois personagens bem diferentes em relação a essa postura. O Homem-Máquina está mais revolucionário e, inclusive, faz assim atitudes mais violentas. Então, esse tema perpassa, né? Ou seja, como eu falei, está no mínimo instigante. As histórias continuam tendo seus problemas, particularmente na apresentação dos personagens. São muitos coadjuvantes, o que é bom. O Slott tem essa característica de inserir coadjuvantes, de criar coadjuvantes. Ele fez isso com o Homem-Aranha, ele criou coadjuvantes para o Homem-Aranha, por exemplo, que já tem um cast de coadjuvantes bem interessante. Mas aqui são bastante coadjuvantes e eles estão sendo apresentados de maneira caricata, o que é um demérito, né? Algo que não é tão interessante. Mas ainda assim, a série deu uma boa melhorada, ao meu ver, nesse segundo número e apresentou uma proposta que é conceitualmente bacana, é interessante. Bom, vamos ver se a melhora continua, vamos ver os próximos números, quem sabe eu não faço uma terceira impressão. Bom, é isso que eu tinha para dizer dessa nova série do Homem de Ferro. Não sei se você está lendo, curte, não curte. O Slott, ele divide opiniões, é um roteirista que eu particularmente tenho apreço. A galera fala muito mal da fase dele no Homem-Aranha. Galera, assim, algumas pessoas, né? Claro que tem gente que gosta, gente que não gosta. Mas eu acho que ele fez um trabalho bem bacana, que tem seus limites, é claro, o cara não é perfeito. Mas ele tem algumas coisas bem legais, assim. Foi uma fase do Aranha que eu gostei bastante de acompanhar. Homem-Aranha Superior, por exemplo, com aquele conceito louco, o Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha, e que rendeu aquilo, cara, que ficou bem legal. Inclusive, no Homem-Aranha Superior, eu não acho que o final foi abrupto. Normalmente o Slott tem esse problema, né, de finais abruptos. E agora tá aí no Homem de Ferro, né? Particularmente, só dizendo, é um roteirista que eu gosto, assim, acho competente e que vai escrever o quarteto, né? Falar nisso, o gibi do quarteto tá demorando a sair. Doido que esse negócio chegue aqui. Bom, mas parando por aqui, agradeço demais por ter visto o vídeo, peço seu joinha se você gostou dele e também que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.